E aí, pessoal? O primeiro comando que nós aprendemos, e o mais curto em termos de sintaxe, foi o comando atribuição. Ele se restringe em linguagem algorítmica a uma seta da direita para a esquerda, mas na linguagem Pascal, nós vimos que essa seta é representada por dois pontos igual. É a simbologia que nós temos para o comando atribuição. Essa é a sintaxe dele. E qual é a semântica desse comando? O que é que ele faz? Bom, ele simplesmente avalia tudo aquilo que estiver do lado direito da expressão aritmética, calcula esse valor e atribui ao lado esquerdo da expressão, né? O lado esquerdo, na realidade, do comando atribuição. É isso que ele faz. Então vamos ver um exemplo bem simples disso aqui. Esse é um dos primeiros comandos que nós aprendemos, tá? Então nós vamos lá para o Pascalzinho agora e vamos ver isso aí. Então é mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Criar uma variável aqui. Então vou criar a seguinte variável aqui, ó. Primeiro então vai ser num 1,num2. Essas variáveis aqui serão do tipo integer. E aí eu vou ter aqui então uma variável chamada média. E eu vou dizer que ela é do tipo real. Toda média será do tipo real. Nós, né, nunca poderemos calcular uma média em um número que não seja do tipo real. Então vamos lá, acompanha aí comigo. Mais uma vez, poderíamos até aproveitar e copiar de um comando anterior aqui, não é isso? Olha, que tal fazermos isso aqui? Pronto, copiei. Então tá aqui, informe um número inteiro no 1, um 2. E aí agora poderíamos fazer o seguinte. Agora eu quero calcular a média entre eles, né? E aí, como eu quero preservar o valor dos números que foram informados, eu preciso então que essa média seja guardada em um outro local de memória. É esse local ali que nós chamamos aqui embaixo de média, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos simplesmente dizer assim: eu pego o local, que é média, tá bom? E coloco um comando atribuição para ele, dois pontos igual. Então, observa, média vai estar do lado esquerdo da atribuição. E aí, do lado direito da atribuição, eu vou colocar a expressão aritmética cujo resultado eu quero que seja atribuído à média. Tá bom? Então, é só colocar assim agora, ó. Num 1 mais num 2, tudo isso aqui dividido por 2. Então, esse comando atribuição faz o quê? Ele calcula o lado direito do comando atribuição. O que é que temos do lado direito do comando atribuição? Eu tenho num 1 mais num 2. Isso está em parênteses por quê, pessoal? Se eu não colocar o parênteses, na expressão aritmética, ele executa primeiro as operações que possuem prioridade mais elevada, no caso, multiplicação ou divisão. Então, como há uma divisão aí, ele iria fazer primeiro a divisão de num 2 por 2, e não é isso que nós queremos. Então, eu preciso garantir que primeiro ele some o num 1 mais um num 2, por isso colocamos isso dentro do parênteses, porque parênteses tem ordem de prioridade nas expressões aritméticas. Então, depois que ele somar os dois números, é que ele haverá de dividir isso aí por 2.
E o resultado disso, professor, ele vai botar onde? O resultado disso, ele vai guardar exatamente nessa variável aí chamado média. E aí agora sim, nós podemos fazer um comando de saída mostrando os valores e a sua média. Então, como faríamos isso? Write ln, tá? Write ln. Então, vamos dizer assim, ó. A média dos números. Um espaço aqui é importantíssimo. Isso é um texto literal, olha. Entre duas aspas é um texto. Então, após o texto, eu tenho que colocar uma vírgula. A média entre os números. Quais números? O num, aí eu separo ele novamente. Eu preciso de um espaço agora para separar os dois números. E o espaço eu coloco um literal, que é esse espaço que eu quero. Mais um literal. Vírgula novamente. Tá bom? E agora eu boto a outra variável, num, 2, vírgula. Agora eu vou abrir mais uma vez um literal. Aí eu dou um espaço para me afastar desse número ali e coloco o valor da média. A média dos números tá, vamos botar assim, é igual a, fecha aspa, vírgula, e coloca agora a variável que recebeu a média, no caso, média. Combinamos que, por convenção, sem precisar de muita explicação, sempre que escrevermos um número real, haveremos de colocar após o nome da variável 2.2, 2.2. Se você fizer isso, é o suficiente para dar certo. O primeiro número é um deslocamento e o segundo número aí é a quantidade de casas decimais, tá bom? Então, se eu quisesse 3 casas decimais, eu colocaria 2.2, 2.3. Mas nós padronizamos isso aí para ficar mais fácil e não ter muito questionamento. É só você adotar esse padrão aí. Vamos então agora cumprir o de praxe. Nós vamos salvar o programa, né? E aí eu vou botar aqui então P-A-trib, né? Atribuição, ver se dá certo. P-atribuição, salva. Salvamos, vamos compilar. Não tem nenhum erro, é só nós executarmos. Então agora observa aqui, para esse lado aqui, ó. Observa aqui a execução dele aqui na lateral. Informe o número inteiro. Informe outro número inteiro. 60. Olha aí. A média dos números 30, 60 é igual a 45. Legal. Por quê? 60 com 30 dá 90. E a média, 90 dividido por 2 dá 45. Então, o nosso programinha está correto, tá bom? Então, que bom, pessoal. Mais um programinha aí para aprendermos, né, algumas coisas com ele. Aqui você aprendeu o comando atribuição e aqui você também aprendeu um pouco sobre a expressão aritmética, digamos assim, né? Tá bom, pessoal? Até a próxima aí, mais um programinha para nós.